Oi, minha dama, se você é uma mãe que já teve seu neném há 1 ano, 2 anos ou 3 anos, você tá com uma criança pequena aí e você tem a sensação de que seu corpo simplesmente não responde mais, eu tenho uma missão hoje, te mostrar nessa aula o porquê que o seu corpo está travado e o teu emagrecimento não vem. E vou te mostrar como resolver isso com um mecanismo simples de ser aplicado. Nessa aula, minha dama, você vai entender por que o seu metabolismo parece estar lento. Parece que o seu corpo nunca mais vai ser como era antes da gestação. Vou te mostrar o porquê disso. Você também vai entender por que a barriga ela não diminui mesmo você fazendo dieta. E você também vai compreender por que o inchaço sempre persiste e como desativar todo esse mecanismo nos próximos 7 dias, minha dama. Inclusive, é exatamente isso que acontece com as minhas pacientes. Um processo de desinchaço rápido nos primeiros 3 a 7 dias. Elas também conseguem eliminar 5 centímetros do abdômen nos primeiros 15 dias quando implementam esse método. Sem falar de uma perda de peso de até 5 quilos nos primeiros 30 dias. Isso é real, minha dama, e você vai descobrir isso agora. Mas antes, eu preciso te fazer uma pergunta. Será que esse método é para você, minha dama? Essa aula é para aquelas mulheres que já tiveram filho entre 1 a 3 anos. Não é para aquelas mulheres que estão no puerpério, porque são mecanismos diferentes, tá? Essa aula é para você, mulher, que já tentou emagrecer, mas não consegue perder peso por nada. Você que está retendo muito líquido, sempre lhe fica aquele inchaço. Para você que tem uma vida super corrida, leva filho para a escola, acorda filho, à noite de madrugada ainda acorda, alguns bebês ainda amamentam, outros têm sono agitado, você sai para trabalhar, você que se divide em várias funções, é mãe, é esposa, cuida da casa, do trabalho, você não tem tempo para você manter a tua alimentação, essa aula é para você. Também é para você que desconta muito na comida. Você está estressada, tá ansiosa, vida corrida, e você desconta tudo na comida. Essa aula é para você que perdeu a sua própria identidade. Você já não se reconhece como aquela mulher que era antes da gestação. Essa aula é para você, minha dama. E antes que você acredite que eu estou falando tudo aqui é uma pura teoria, eu quero te provar que funciona. Eu posso afirmar para você que se você executar tudo o que eu te explicar agora, você vai ter resultados incríveis. Dá uma olhada nessas mulheres que executaram esse método e tiveram excelentes resultados. Essa é a Camila e olha só o que ela tá contando aqui pra gente. Eu acordava super cedo para ir à academia, 4h30 da manhã. Treinava, me esforçava e mesmo assim não saía dos meus 90 quilos. Isso me frustrava muito. E ela ainda conta mais, olha, ela diz assim, depois da maternidade, com a correria do trabalho, filha pequena, eu vivia inchada, cansada e sem conseguir manter constância em nada. A Coca Zero acabou virando minha válvula de escape no meio da rotina puxada. A Camila sentia que estava fazendo tudo certo, mas ela não entendia o corpo dela. Parecia que nada funcionava de verdade. Foi aí então que começamos o nosso método e já logo no início ela conseguiu sentir um desinchaço muito grande. Minhas roupas vestem melhor, me sinto menos pesada, meu intestino melhorou muito e minha energia no dia a dia também aumentou. Agora conheço o caso da Ingrid. Ela começou o processo de emagrecimento também no seu período de maternidade e olha só esse depoimento. Meu processo de emagrecimento foi, na verdade, uma maneira de me reencontrar comigo mesma. Depois de que fui mãe, no início da amamentação, emagreci bastante. Mas depois, com o passar do tempo, engordei mais de 12 quilos acima do meu peso ideal. E eu já não me reconhecia mais. A Ingrid sabia que precisava fazer uma mudança, mas não tinha um guia para isso. Foi aí que,
quando a gente começou o nosso método, tudo mudou. Ela começou a mudar hábitos ruins, como, por exemplo, comer muitos doces que ela fazia antes, muitas besteiras, não só no final de semana, mas também durante a semana. Com essa reeducação alimentar, ela não só melhorou a mente, mas melhorou também o inchaço no corpo e a compulsão alimentar. E olha o resultado de tudo isso. Ela diz que vem se sentindo cada vez melhor e empenhada a melhorar sua performance. Melhorou sua disposição para brincar com sua filha, melhorou o relacionamento com seu marido, o humor, concentração e até o inchaço. Conheça agora a Tuane. Ela é uma mãe maravilhosa que sentia a maternidade como um grande desafio, com muitos medos e incertezas, onde ela colocava toda a energia na criança e acabava esquecendo de si mesma. Olha o que ela contou. Eu acabei relaxando com o meu corpo e minha saúde. Engordei muito, não me sentia bem, muito desânimo. Foi quando eu precisei tomar uma atitude de mudar de vida, mudar minha alimentação, porque eu precisava estar bem, precisava ter saúde para poder cuidar da minha filha. Foi quando então a Tuane nos procurou e começou o nosso método. E olha só a grande transformação. Olha o que ela diz. A autoestima tá lá em cima. Me sinto mais disposta, bebo mais água, me sinto desinchada, intestino funcionando bem. Hoje eu consigo conciliar bem a maternidade, deveres de casa e a alimentação. E sabe uma coisa que eu vi que era padrão em todas essas meninas que vocês acabaram de ver o depoimento? É que todas elas chegavam até mim dizendo a mesma coisa. Jamine, eu não consigo emagrecer, parece que o meu metabolismo estragou. Parece que o meu corpo não responde. Elas faziam exercício, treinavam na academia com disciplina, com foco. E o emagrecimento mesmo assim não vinha. A alimentação, elas faziam tudo 100% mais saudável. E mesmo assim, o resultado de emagrecimento não vinha. É como se ela colocasse toda a energia em seguir 100% uma alimentação e atividade física, mas mesmo assim, isso tudo ser perdido. E isso só causava frustração e cansaço na vida dessas mulheres. E eu posso também afirmar isso para vocês, porque eu também passei por isso. Eu sou nutricionista já desde 2013 e especialista em emagrecimento desde 2018. Mas em 2024 me tornei mãe do Miguel. Hoje o Miguel ele tem 2 anos, então eu sei exatamente o que você passa por aí. Hoje, a gente já passou daquele momento do puerpério, onde a gente está fragilizada, temos milhares de reações acontecendo, mas você sabia que isso pode estar sendo estendido anos depois do seu parto? 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso pode estar sendo estendido. E é agora que você precisa entender o que você deve fazer para mudar essa história. A partir de agora, esse é o momento mais importante desse vídeo. Você vai descobrir agora toda a atenção aqui, porque eu vou te contar o que você precisa fazer para mudar isso e realmente transformar o seu corpo. O erro mais comum que as mães fazem depois que têm os seus filhos, após o pós-parto, é o seguinte: quando elas querem emagrecer, o que acontece? Geralmente a gente quer logo fazer uma dieta, né? Corta arroz, corta pão, corta o açúcar. Você faz mais exercício do que aguenta e isso atrapalha muito o teu emagrecimento, por incrível que pareça. Porque você vai ativar um mecanismo chamado MAMA, que é o mecanismo de adaptação metabólica ativa. O que acontece é o seguinte: quando a gente se torna mãe, naturalmente, a gente já tem um instinto maior de proteção. Você tem noites mal dormidas, você fica muito preocupada com o seu bebê, você tem uma elevação de cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso tudo faz você poupar energia. Então você acumula gordura de forma naturalmente. O momento do pós-parto, você está acumulando mais gordura justamente por esse mecanismo de modo proteção que nós mulheres, mães, adquirimos após o nascimento do nosso filho. O que acontece, o problema disso, é que isso, para algumas mulheres, não acaba quando o filho nasce. Isso é prolongado por 1 ano, 2 anos,
3 anos. E é por isso que você tá com o seu bebezinho aí hoje, de 2, 3 aninhos, mas ainda assim não se reconhece. Você ainda não consegue ter o corpo que era antes. Por isso que nós vamos agora fazer a forma certa, que é o mecanismo que você vai aprender e aplicar para mudar essa realidade. Antes de você pensar em emagrecer, você precisa primeiro destravar o seu corpo. Primeiro você vai criar um ambiente ao seu favor e, consequentemente, o seu corpo vai responder mais. Você não começa de imediato cortando calorias. Isso vai prejudicar todo o teu emagrecimento. O passo inicial que você precisa fazer é um grande processo de desinflamação. Você vai reduzir o processo inflamatório metabólico. Isso já faz você ter primeiros resultados já logo nos 7 primeiros dias. Você vai ver uma grande mudança no seu corpo. Porque quando você desinflama, você está preparando o seu corpo para conseguir executar os estímulos que a gente está dando para ele de forma eficiente. Logo depois desse processo de desinflamação, você vai entrar com a organização da sua rotina inteligente. Isso vai fazer com que você controle o seu cortisol, diminui aqui o seu estresse do hormônio. E isso faz com que você tenha muito mais propensão a ter uma alimentação mais saudável. Porque já reparou que quando você está estressada, é aí que você quer comer um doce? Quando você está com cortisol, ansiosa, tá tudo lá em cima, um caos em casa. Quando o neném vai dormir, você quer comer um doce, você desconta na comida lá, deita no sofá e vai comer. Isso é sabotagem. E quando a gente organiza essa rotina de forma inteligente, a gente diminui o nível de estresse e você já não tem mais essas sensações de sair dessa alimentação que está te atrapalhando do processo de emagrecimento. E logo depois a gente vai fazer uma reativação metabólica. A gente vai ativar novamente o seu metabolismo. A gente vai fazer com que ele responda a todos os estímulos alimentares que a gente vai colocar e definitivamente agora ele vai começar a responder. O seu corpo ele vai ser transformado em uma máquina de queimar gordura, porque agora o seu metabolismo ele está readaptado. O seu metabolismo ele está sendo ativado novamente. E nós vamos fazer um verdadeiro reset hormonal e tudo isso vai ficar harmônico e você consegue dessa maneira ter um processo de melhoria metabólico e de resposta ao emagrecimento. Agora, minha dama, vem cá, vamos fazer um teste para ver se tudo isso que eu tô falando faz sentido e se isso realmente é verdadeiro? Então vem comigo. Vamos fazer o teste do inchaço. Você já reparou se a sua aliança ela fica apertada no dedo no final do dia? E aí? Você também já reparou que quando você acorda, a barriga está menos inchada, mas quando você vai deitar, vai dormir, a barriga está distendida. Isso acontece com você? Se sim, minha dama, isso significa que você está em um grau de inflamação e que precisa ser cuidado. Vamos fazer um outro teste? Vamos fazer agora um exercício do termômetro do cortisol. Se você está descontando no doce, você sente vontade de comer doce com frequência, todo dia tem que comer um docinho? Outra pergunta é, no final do dia, você se sente exausta, mas ao mesmo tempo acelerada demais? Se você disse sim, significa que o grau de cortisol, que o seu hormônio de estresse está elevadíssimo e que você precisa cuidar disso. E o último teste para a gente ver se está tudo certo. Vamos ver como é que está o seu metabolismo? Minha dama, conta para mim qual foi a última dieta que você fez e o resultado que você teve. Você até pode ter perdido 1, 2 quilos, mas você conseguiu perder mais do que isso? E recuperar o peso? Você recuperou o peso rápido? Pois é, minha dama, se o seu metabolismo está fazendo isso, significa que você está com o metabolismo travado, você está com o mecanismo mama ativado, você está com o modo proteção ativado e a gente precisa reverter esse quadro o quanto antes. Agora, minha dama, que você já aprendeu tudo como funciona, já entendeu por que não funcionava antes, de o que precisa fazer para começar a emagrecer de verdade, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto que custa, minha dama, se você continuar do mesmo jeito que você está?
se você manter tudo o que você vem fazendo? Quanto que custa você ir numa loja e ter que selecionar as roupas que você quer usar? Porque se usar uma blusinha de alcinha não vai ficar legal, precisa ser de manga para esconder aqui, esconder ali. Quanto que custa para você se olhar no espelho e não se reconhecer como era antes? Quanto que custa fazer você selecionar as fotos que você quer publicar porque o ângulo não te favoreceu? Você pode mudar tudo isso. Você pode ter a sua identidade novamente. Você é incrível e você consegue sim se recuperar novamente. Tudo o que você precisa é seguir esse método. E eu quero te mostrar que você consegue isso através do método Reconstrução Materna. Você vai ter acesso a 10 aulas, onde eu vou te dar o passo a passo do que fazer para conseguir emagrecer definitivamente. Nós vamos passar por tudo isso que você aprendeu. Nós vamos entender como o seu corpo precisa fazer para melhorar e aplicar de forma estratégica para conseguir ativar novamente o seu metabolismo. O método Reconstrução Materna é um método feito por uma nutricionista com mais de 13 anos de experiência, com mais de 150 mães que já foram atendidas, com resultados de desinchaço dos 3 a 7 dias iniciais, com mais de 5 centímetros de perda de abdômen já nos 15 dias iniciais, sem falar de uma perda de 5 quilos já nos primeiros 30 dias da inclusão dessa metodologia. E tudo isso sem dieta, sem sofrimento, só com um passo a passo simples para você aplicar. O método Reconstrução Materna são 10 aulas, onde você vai aplicar todo o método que eu acabei de te ensinar e também você vai ter todo um suporte. Você vai aplicar as 10 aulas, mas você também terá um suporte na própria plataforma, onde eu, sua nutricionista, vou estar com você. Também teremos um grupo no Telegram com todas as mães que estarão participando dessa grande transformação, onde juntas nós vamos se tornar ainda mais forte e vamos motivar uma a outra. E de quebra, ainda quero te dar bônus. E eu costumo dizer que esses bônus que você vai ganhar de presente é o que toda mãe com filho pequeno deveria ter. Sabe quais são esses bônus? Primeiro, você vai ter um cardápio anti-inchaço de 14 dias para te ajudar nesse processo de desinchaço. Você também vai ter uma lista de compra inteligente, saber quais são os alimentos ideais e você vai ter economia de tempo no mercado, porque a gente que é mãe tem tempo pequeno. Então você vai no mercado com eficiência de tempo e também sabendo quais são os alimentos que você precisa comprar de forma pontual. Além desses dois, você ainda tem um SOS de desinchaço 48 horas. Para aqueles dias que você saiu um pouquinho da linha, ficou bem inchada, aplicar esse protocolo que vai te ajudar muito a desinchar de forma bem rápida e eficiente. E um planner metabólico semanal, onde te coloca em ação, minha dama. Às vezes a gente começa a implementar o método e aí com o tempo a gente acaba parando. Mas com esse planner semanal, você vai conseguir dar checkzinhos nas tarefas e isso vai fazer com que você esteja sempre em ação e sempre tendo ótimos resultados. Minha dama, se você tivesse que desembolsar e pagar tudo o que esse curso tem, você teria que desembolsar por baixo R$750 aproximadamente. Mas nesse vídeo, nessa aula, eu tenho uma oferta especial para você, onde o preço está imperdível. Faz o seguinte, clica no link aqui abaixo, confira o valor que tem lá e entre agora, porque esse preço que tá agora, eu não sei por quanto tempo ele vai ficar disponível. Minha dama, você poderia muito bem fazer tudo o que você aprendeu agora de forma sozinha, mas o que vai te custar fazer sozinha, geralmente é o tempo e mais frustração, porque você pode fazer errado. Quando você tem um passo a passo e um acompanhamento com o nutricionista, você vira o jogo. Você
tem um suporte, você consegue aplicar todas as estratégias de forma eficiente. Se você realmente quer mudar de vida, está cansada de fazer dieta e não ter resultado, está cansada de treinar na academia e não ter resultado, você está cansada de se olhar no espelho e não se reconhecer, você precisa entrar nesse método. A culpa não é sua, a culpa não é da falta do seu esforço, mas é porque o corpo ele está travado e a gente precisa reativar o seu metabolismo, fazer um reset hormonal e isso começa agora. Clique no botão abaixo e comece agora mesmo.